Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre essa frase que foi dita nada mais nada menos por Paulo Guedes, exatamente, sem produção, Brasil pode virar Venezuela. Não foi nenhum site ali, né, underground, nenhum site de fofoca, foi nada mais nada menos que Paulo Guedes, pessoal, exatamente. Olhem aí essa figura inacreditável, né, pessoal, a CNN ali. Contas públicas, estamos na pior crise desde a Grande Depressão, né? E ao lado, Ibovespa 2,51 de alta. Vejam essa imagem, entendam como pode o mercado chegar a uma insanidade, né, sem precedentes, pessoal, maravilha. Então, antes de entrarmos aí nessas questões, nossas mensagens de sempre, estamos pausados ali na comunidade interativa do WhatsApp, então esperem mais um pouco, ainda recebemos aí muitos e-mails, pedimos aí um pouco mais de paciência. Temos nossa comunidade no Telegram, basta clicar no link que está na descrição. E temos nossa comunidade paga, com estratégias para passar nessa crise aí tão horrorosa e por que não ganhar um pouco de dinheiro estando shorteado, certo? Ou comprado aí com opções de put. Não é um investimento, é um pequeno seguro, né, que pode ser feito aí com pouco dinheiro por mês. Então é um instrumento aí muito interessante para momentos como esse, mas sempre lembrando que não somos, né, uma comunidade aí de assessoria financeira, não indicamos fundo, não temos fundo, Deus nos livre mexer com dinheiro de terceiros, não indicamos empresas, é simplesmente a boa e velha educação financeira, pessoal, maravilha. Então vamos começar aí. Vejam uma questão aqui que sempre comentamos, né? Está saindo agora, né, pessoal? Muitos dados aí estão saindo, muitos dados sobre a economia de abril, né? Então vamos trazer aí ao longo dessa semana aí tudo que vem saindo. E aí começou então, né? Vejam aí, 40% das empresas, pequenas empresas, que optam por não pagar aluguel esse mês, optaram por não pagar, né? E 84% pagando menos que 50%. Como o setor imobiliário comercial não entra em colapso, né, por aqui nos Estados Unidos, gente, primeira, né, grande mistério aí. Falamos no passado que o mercado financeiro tende a ser, né, muito impactado com empréstimos aí que não serão pagos, e com certeza em segundo lugar será o mercado imobiliário. Primeiro porque as pessoas, né, vão parar realmente de procurar imóvel num momento como esse, pois muitas vão perder emprego, muitas vão ficar com medo, né, de perder emprego nos próximos meses, e principalmente quem tem aí, né, imóvel para alugar vai com certeza ter uma perda muito grande, pois as pessoas não vão pagar aluguel ou vão pagar por um valor muito abaixo, né, do que estava ali em contrato, tá certo, gente? Isso fará, né, irremediavelmente que haja uma baixa aí no preço dos imóveis, né? Não tem como não ser dessa forma, e isso vai afetar o mundo todo. Esses dados aí são dos Estados Unidos, mas no Brasil, né, como sempre, demora um pouquinho mais para sair, mas podemos ter certeza absoluta que o mesmo vai acontecer por aqui. Lembrando que se há um mercado, né, que tem aí uma especulação absurda, é o mercado imobiliário. Tivemos aí a queda, né, grande queda aí de 2015, devido àquela questão fiscal que o Brasil se encontrava no governo Dilma Rousseff. As bolsas caíram absurdamente e o preço dos imóveis não caiu, né, gente? Isso é incrível. Claro, a gente já falou várias vezes aqui no canal, quem tinha imóvel naquela época perdeu muito dinheiro, pois na era Temer ali chegamos a 14%, né, e as pessoas não baixaram nos índices oficiais, mas com certeza o preço dos imóveis caiu, né, desde então. Um preço que estava ali em 2013, 12, até hoje não voltou àquele valor, né? As pessoas ainda vendem por aquele valor, né, anunciam na verdade por aquele valor, mas a venda, quando se concretiza, está sempre ali uns 20% abaixo, e agora com certeza tende, né, muito mais aí, muito mais profundamente a queda. Maravilha, pessoal. Olha, esse outro indicativo também é muito interessante, né, o famoso indicador Buffett, né, que é uma relação do valor das empresas com o PIB do país. Então esse valor tinha chegado ali nos extremos exatamente, hein, pessoal, olha só, 19 de fevereiro, antes, né, da crise estourar, e aí caiu bem, né, junto com a bolsa, obviamente, o valor da bolsa caiu, então o índice caiu, e agora está voltando aí de novo, quase passando 2008, né, gente? De novo, a gente fala isso aqui todo santo dia,
mas é incrível como pode o mundo inteiro parado, né, problemas homéricos aí, e esse tipo de coisa, né, não é afetado. Então olha só, dê uma olhada na taxa do mercado de ações, também conhecido como Buffett Indicator, e você entenderá por que Warren é mesquinho com seu dinheiro, que está subindo cada vez mais para 137 bilhões de dólares por dia. Isso já falamos bastante também, então, né, no meio de todo esse absurdo aí, dessa incoerência, né, do mercado, o Warren Buffett com a sua empresa ali está simplesmente, né, adquirindo cada vez mais caixa, porque ele sabe que quando vier a segunda grande crise, né, será um momento único, talvez aí de muitas décadas, né, para se comprar ações e ativos no preço muito barato, porque realmente a sociedade, né, estará de joelho aí, o comércio estará de joelho, então será um momento extraordinário, né, gente? E vejam aí, essa sempre, né, pessoal, sempre se lembrem aí, pessoal que segue nosso canal, essa será, né, a primeira grande questão que trará, né, a queda. Então os bancos reduziram drasticamente as participações em saldos de cartão de crédito, pois muitos deles aumentaram as provisões para perdas com empréstimos e arrendamentos, né, pessoal? Então vejam esse primeiro gráfico, né, a quantidade de crédito que os bancos estão disponibilizando, e o segundo gráfico aí é exatamente o quanto os bancos estão disponibilizando internamente, né? Porque o que ocorre quando os bancos têm empréstimos e esses empréstimos não serão pagos, ele precisa provisionar esse dinheiro, tá certo? Que ele não vai receber, então ele tem que aumentar o dinheiro dele exatamente para conseguir aguentar, né, o impacto do não pagamento das suas contas. E o segundo gráfico, então, é exatamente esse total que ele está tendo que provisionar, porque já está percebendo que não vai receber o dinheiro. E incrível, né, gente? Quem segue nosso canal também é como se fosse uma novela mesmo, né? Cada dia tem um capítulo e sempre faz alguma menção ao capítulo anterior. Então falamos aqui muitas vezes, né, que coisas aí como os aluguéis serão impactados, mas ainda não serão tão impactados, pois ainda tem um crédito, né, o próprio cartão de crédito. Então falamos muito isso aqui, as pessoas pegam o cartão de crédito, pagam os seus aluguéis, né, porque óbvio, ninguém quer ficar devedor porque tem medo dos juros, das multas. E qual é a consequência disso, né? Óbvio, os bancos vão parar de, primeiro, fornecer novos cartões e, segundo, diminuir o crédito daqueles que já utilizam, né? Então, aí está, mais uma vez, gente, esses momentos são lógicos, né? São matemáticos, não é questão de acertar por clarividência, né? É assim que funciona. Então, diminuindo o crédito dos cartões, o que vai acontecer mês que vem, a inadimplência de aluguéis, né? De hipotecas, que são muito importantes, vão explodir. E continuamos então a nossa trilha, né, exatamente para chegar na segunda grande queda. E vejam aí mais um pouco, né, de informação em relação a isso. Então, a questão da década, o setor bancário europeu se manterá. Então sempre falamos bastante aqui Estados Unidos, Europa e Japão, que são os países, né, mais avançados, que têm dados, né, mais disponíveis, mais públicos. Lugares como a China não compartilham, e quando compartilha a gente não consegue ter certeza, né? E aí está, vejam, as ações, né, de bancos europeus estão de novo ali numa baixa, né, histórica muito menor do que 2008, né? Vejam só como pode. Então, se o sistema quase quebrou em 2008 e tivemos uma queda tão grande das bolsas, como que pode, né, as bolsas não estarem sentindo isso mais uma vez? E de novo, né, olhem só a provisão de crédito com um percentual dos empréstimos que já estão na praça. Então é incrível, né? Novamente, vejam que o bloquinho em azul escuro é de 2020 e o bloquinho em azul claro é de 2019. Então vejam, né, o total, mais uma vez, o total de dinheiro que o banco tinha que deixar para os empréstimos em 2019, uma quantidade muito inferior do que está precisando deixar agora, com destaque aí por Barclays, né? Quem conhece bem a crise ali de 2008 sabe a importância do Barclays para essa questão toda de instrumentos financeiros, porque o Barclays meio que importa muito o instrumento financeiro ali dos Estados Unidos e faz essa ponte, né, entre o mercado financeiro norte-americano e o mercado financeiro europeu. Então, assim como 2008, né, ele esteve ali muito comprometido com a crise, porque tinha muitos empréstimos na praça, com essa questão, né, de pegar ativos e empréstimos norte-americanos e securitizar dentro da Europa.
Então, de novo, ele está aí, né, na liderança, o que nos remete mais uma vez à crise de 2008, né? E todos os outros, né, vejam que se o Barclays tem a maior, né, provisão, outros bancos aí têm uma diferença muito grande, né? Então, até o nosso Santander que temos aqui, né, vejam que praticamente dobrou, né, a quantidade aí que precisa estar provisionado. Realmente muito interessante esse gráfico, pessoal, maravilha. E aí então, né, falamos bastante de fora novamente como está o Brasil, né, pessoal? Infelizmente o Brasil está se destacando nessa crise, né, pois é difícil encontrar um país que esteja pior, né, não apenas na questão econômica, mas a nossa questão política realmente está dando, né, um ar diferenciado para o Brasil. Então, se todos os países estão com risco aí muito alto, o Brasil, por essa questão política e institucional, está se destacando. Qual é o impacto disso, mais uma vez, né? Óbvio, o câmbio em primeiro lugar, pois o câmbio é o próprio mercado que regula, então os investidores saem e o câmbio sente naquele momento, então não precisa de nenhum índice, de nenhum governo fazer nada. Então, em primeiro lugar, no câmbio, e em segundo lugar, tudo isso que a gente vai ver aqui agora, que está realmente deteriorando muito, tá certo, pessoal? Então, Fitch reafirma rating do Brasil em BB- e revisa a perspectiva da nota para negativa, né? Então, tendo tido reafirmado o rating, né, pessoal, em BB-, que é um rating ruim, até tudo bem, mas a questão é sempre a perspectiva, né? Então, se nós caímos realmente mais um rating aí dessas empresas, o Brasil vai estar num grande problema, né? Então, segundo a agência, o Brasil entrou no atual período de estresse com um balanço fiscal relativamente fraco e baixo crescimento econômico, né? Então, se formos pensar mais uma vez, bom, o mundo inteiro tá, né, com problema de balanço fiscal. Vejam os Estados Unidos mais uma vez, né? Todo mundo tá com problema de baixo crescimento. Então, por que justo o Brasil, né? De acordo com a Fitch, a revisão da perspectiva reflete a deterioração fiscal e econômica, além de citar a renovada incerteza política, incluindo as tensões entre o Executivo e o Congresso, assim como a incerteza quanto à duração e intensidade do problema aí de saúde que nós estamos. Esses fatores podem prejudicar a capacidade do governo para ajustes fiscais e para a implementação de reformas econômicas após o problema aí de novo que a gente quase falou. Então, gente, de novo, né? Primeiro que o Brasil realmente está sendo impactado por essa questão de saúde, muito mais que os outros países. E de novo, né, gente, isso não é surpresa alguma para quem é brasileiro. A gente sempre teve problema. Poxa, eles falam aí, né, os postos de saúde estão com problema de lotação. Bom, para quem é brasileiro isso é uma coisa normal, né? Na Alemanha, no Japão, né? Isso aí pode ser uma coisa absurda, mas para nós, quem é brasileiro, né, sabe, a nossa saúde pública é o caos, né? Então isso não tem novidade nenhuma. Então o que está trazendo, né? Vejam, a gente ficou aí abaixo, né? Até da Argentina, meu Deus, que é o que eu sempre falo aqui. A Argentina trouxe de novo aquele grupo horroroso, né? Fora de São Paulo, para comandar de novo o país, e a gente está pior que eles. Sim, porque os impactos econômicos na Argentina, quando o Fernandes foi eleito, eles já foram mensurados, né? E naquele momento teve uma depreciação de 50% no câmbio em um mês, foi um horror, né? Então, meio que o mercado já assimilou o impacto, né? A Argentina está entrando com um calote, o mercado já esperava. Então é aquilo que a gente fala, pessoal, o mercado já está esperando, né, que tudo isso ocorra na Argentina. Mas essas novas questões no Brasil não era esperado, né? E, de novo, qual é, né, o resultado disso? O que o nosso ministro vai fazer então? O Copom deve reagir à crise com um novo corte de 0,5 ponto na Selic. Mas analistas não descartam queda maior, né? Forte queda da produção industrial, impactos aí da saúde. Nos emergentes aumentam apostas de corte de 0,75 pontos percentuais nessa quarta. Pessoal, essa questão dos juros é a coisa mais complexa que se tem para falar, né? A gente, mesmo todo dia falando sobre isso nos nossos grupos, ainda tem muita desinformação, as pessoas confundem muitas coisas, né? Algumas pessoas defendem que isso é o correto para se fazer. Então vamos lá, né, gente? De novo, vamos retomar essa questão. Se por um lado, né, você abaixando os juros básico, você vai trazer, né, teoricamente, um juros menor de empréstimo entre as instituições bancárias,
e das instituições bancárias para os consumidores, né, aqui no caso da pessoa física, nós que somos brasileiros sabemos muito bem, é uma falácia, porque os juros vai para 1% ao ano e a gente paga, né, 10% ao mês num cartão de crédito, num cheque especial, é uma palhaçada isso, mas tudo bem, para o empresário vamos pensar que vá um juros melhor. Maravilha. Se isso é uma verdade, primeiro, o empresário agora, mesmo com juros, né, 10% negativo, pode dar para o cara investir, ele não vai, né, criar nada novo na economia, porque o Brasil tá um caos político e tá tudo parado, caramba, né? Então isso não vai adiantar nada, gente, nada, né? É esse ponto, então, completamente nulo. O segundo ponto que a gente está sentindo na pele é o quê? Se você continuar cortando juros, os investidores vão cada vez mais embora, porque essa enorme incerteza política brasileira traz um risco muito maior, e se você tiver um juros baixo, vai todo mundo embora. Isso vai fazer com que o nosso câmbio exploda, e que quando passar essa primeira deflação de que está tudo parado, vai vir uma inflação extraordinária, né? Extraordinária. Então qual é o ponto de se baixar mais juros nesse momento, gente? Né? Realmente os analistas aí acham que isso vai fazer com que as pessoas, né, voltem a investir. Não, vamos criar um comércio, tá tudo parado, meu Deus, né? Então realmente, pessoal, é inacreditável, né? E na onda disso, então, vamos analisar o que foi então que o Paulo Guedes falou: sem produção o país se torna Venezuela e terá prateleiras vazias, né? Então, aí está, né? Então, o que exatamente ele quis dizer com isso? Então pegamos só as falas dele, né, de uma forma assim bem resumida para não ficar, né, floreando muito. Temos que pensar no outro lado. Se a produção for interrompida, com duração maior do isolamento, quando mais dinheiro for dado, podemos cair na situação da Venezuela. Todo mundo com dinheiro na mão, mas a prateleira vazia. É importante que a produção exista. Temos que manter os sinais vitais da economia como tem sido. A super safra está vindo. Você pode dar o auxílio emergencial que ele virá e comprará comida. Não pode interromper os sinais vitais e continuar com mais auxílio. Aí teremos prateleira vazia e inflação, disse Guedes. Então, gente, assim, pelo menos um pouco, né, do que a gente fala, é interessante ver que eles estão refletindo. Guedes também declarou que a economia brasileira não tem passado por choque externo. Gente, isso é muito impressionante. Nós aqui do canal realmente não tínhamos essa visão, né? Segundo ele, o país continua a exportar para a China, mesmo com o problema de saúde, né? As exportações para Estados Unidos e Argentina, né? A Argentina não é tão importante, mas Estados Unidos são muito importantes, caíram mais de 30%, mas as vendas para a China subiram 25% ou 26%. Com isso, as exportações brasileiras estão inalteradas. Subiram em agronegócio e caíram em manufaturados, gente. Incrível essa questão. Mas, de novo, né, pessoal, assim, o mais provável é que não tenha sentido ainda, né? Por quê? Estamos vendo aí, a China foi o epicentro do problema, ela teve uma parada muito grande, ela vai começar a ter problema, né, no balanço dela, porque ela não vai conseguir exportar. Então, se a gente continua com as exportações normais, será que a gente está importando o mesmo da China? Com certeza não. E se tem uma coisa que a China não gosta, né, é de ter problema no seu balanço internacional, porque isso daí traz um grande problema para o país, e a China sempre, né, quis ficar na frente de todos, é óbvio, né? Então pode ser, né, que isso não tenha ainda se manifestado, mas que nos próximos meses comece, porque óbvio, a economia da China também foi extremamente impactada, e se ela continua sendo esse motor que a gente sempre falou que foi exatamente o motor que tirou o mundo da recessão de 2008, e ela começar a ser afetada, com certeza essas exportações, né, serão muito impactadas. Maravilha, pessoal! Então, mais uma vez, vamos ficar de olho em todas essas questões, vamos tomar cuidado aí, proteger o nosso patrimônio na medida do possível. Vamos estar muito bem shorteados, porque a segunda queda aí é simplesmente inevitável, e é isso daí. Então, quem não entrou ainda no nosso canalzinho no Telegram, clique aí no link. Quem tiver condições, entre na nossa comunidade paga, que está muito bacana. Curta o nosso vídeo, curta o nosso canal. Um grande abraço!